Há um instante na vida que nenhum de nós pode evitar. Um momento silencioso, muitas vezes envolto em lágrimas, em que o corpo parece se despedir, mas segundo a sabedoria judaica, a alma apenas inicia uma nova jornada. Para nós, parece o fim, mas para o Criador é apenas o início de um novo capítulo da existência. Os mestres do Talmud ensinam que no exato momento em que uma pessoa parte deste mundo, 3 dimensões se separam. O corpo retorna ao pó, a mente repousa das preocupações da matéria e a alma começa um caminho de retorno à sua verdadeira origem, o mundo da luz. É como uma chama que, depois de iluminar por um tempo, é gentilmente acolhida de volta à chama eterna da criação. A Cabalá, a sabedoria mística e oculta judaica, descreve que a alma sente uma leveza indescritível logo após deixar o corpo. Ela se vê libertada das limitações físicas, mas ainda sente laços de amor e lembranças que a conectam a quem ficou. Por isso, dizem os sábios, o momento da partida é acompanhado tanto por anjos que a acolhem quanto pelas orações e lágrimas de quem a amou. Essas emoções não se perdem, elas ecoam como luz espiritual, guiando a alma em sua travessia. Um antigo ensinamento do Zohar diz que a alma não desaparece, ela muda de veste. O corpo é uma vestimenta temporária, mas a essência, aquilo que sentimos, amamos, pensamos e somos, continua viva, consciente e presente, apenas em outra dimensão. E há algo profundamente reconfortante nessa visão. Segundo o judaísmo, nenhuma alma está sozinha nesse momento. Sempre há uma presença divina e protetora, que conduz cada espírito exatamente para onde deve estar. Nos próximos minutos, você vai entender o que acontece nos primeiros instantes após a alma se desprender completamente e como, segundo a sabedoria judaica, ela percebe o mundo físico e espiritual ao mesmo tempo, antes de seguir sua jornada eterna. Segundo a sabedoria judaica, o instante logo após a morte é um dos momentos mais profundos e sagrados da existência. Os mestres chamam esse momento de Isgalut HaNefesh, que significa a revelação da alma. É quando a alma desperta para uma realidade completamente nova, uma dimensão onde tudo o que era invisível se torna visível e onde cada ato de bondade, cada palavra de amor e cada intenção pura brilham como luzes eternas. O Talmud explica que, nos primeiros instantes, a alma permanece próxima ao corpo, observando o que acontece ao redor. Ela vê os rostos queridos, escuta as orações, sente o amor, mas não consegue mais se expressar. É um momento de silêncio e compreensão. A alma percebe que a vida terrena foi apenas o início de uma jornada muito maior. A Cabalá, a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que nesse instante a alma entende algo que antes era impossível compreender, que cada escolha feita em vida deixa um rastro de energia. Tudo o que se faz com intenção de amor, justiça e compaixão se transforma em luz que acompanha a alma no seu caminho de volta ao Criador. O Zohar, livro central da mística judaica, diz que a alma vê o mundo espiritual se abrir diante dela, como um espelho de pura verdade. Ela enxerga o bem que fez, o consolo que ofereceu, os gestos que elevavam outras pessoas, e isso a envolve com uma sensação indescritível de paz. É um reencontro com a essência divina que sempre esteve dentro dela. Mas também é um instante de aprendizado. A alma compreende as oportunidades que deixou passar, os momentos em que poderia ter amado mais, ajudado mais, perdoado mais. No entanto, Deus não a julga com dureza, e sim com misericórdia. O judaísmo ensina que o Criador acolhe a alma com ternura, mostrando-lhe que cada experiência foi uma parte necessária do seu crescimento espiritual. Por isso, as tradições judaicas de luto, as orações, as boas ações feitas em memória de quem partiu, têm um significado muito profundo. A alma sente essas vibrações, ela é tocada por elas. Quando alguém faz um ato de bondade em nome de uma pessoa que já partiu, a alma se alegra, pois sente que seu legado de luz continua vivo na terra. Durante 3 dias, segundo o Talmud, a alma ainda visita os lugares que amou. Ela observa a casa, os familiares, os lugares que marcaram sua jornada, não como alguém preso ao passado, mas como quem está se despedindo com gratidão. E muitas vezes, é nesse
período que quem ficou sente uma presença sutil, uma lembrança, um perfume, uma sensação de conforto inexplicável. A sabedoria judaica ensina que isso é real. É a alma dizendo: eu estou bem, estou em paz. E há algo muito importante aqui. A alma entende que tudo o que viveu tinha um propósito, até mesmo as dificuldades. Porque, segundo a Kabbalah, cada dor superada, cada desafio enfrentado, gera uma energia espiritual que traz crescimento, tanto na Terra quanto no mundo superior. E é justamente essa mesma energia de propósito e transformação que também se manifesta na vida material. Os sábios ensinam que a verdadeira prosperidade não nasce do acaso, mas da harmonia entre o mundo físico e o mundo espiritual, a mesma harmonia que a alma reencontra após deixar o corpo. Por isso, eu quero te recomendar que depois que terminar este vídeo, você assista o vídeo que está fixado nos comentários. Nele, eu revelo os segredos da prosperidade judaica, ensinamentos que mostram como qualquer pessoa, mesmo sem ser judia, pode alinhar sua energia espiritual e material e atrair bênçãos reais para a vida. Mas veja esse vídeo somente depois que terminar este aqui, porque nas próximas partes você vai compreender como a alma continua sua jornada, o que ela aprende e como esse caminho sagrado se conecta com todos nós que ainda estamos aqui. Se estiver pronto para continuar e descobrir o que acontece com a alma nos dias seguintes à sua partida, diga apenas: prossiga. Nos ensinamentos da Torá, do Talmud e da Kabbalah, existe uma verdade que toca profundamente o coração. A alma não parte de forma abrupta. Ela vai se desligando aos poucos, em um processo de transição entre os mundos. Durante os primeiros 7 dias, conhecidos no judaísmo como o período de Shivá, a alma ainda se mantém conectada à terra. Ela visita os lugares que mais amava, as pessoas queridas, e observa o impacto que deixou, tanto o bem que espalhou quanto os gestos que ainda podem ser transformados em luz. É dito que nesse tempo, a alma busca consolo. Ela percebe o amor que as pessoas demonstram, as lágrimas, as orações, e entende algo que talvez não fosse tão claro durante a vida: o valor das conexões verdadeiras, o poder de cada palavra, de cada gesto, de cada momento de carinho que às vezes parecia pequeno, mas que agora se mostra infinito. O Zohar, principal livro da mística judaica, explica que a alma passa por uma espécie de purificação espiritual, não como punição, mas como um retorno à sua pureza original. É como se ela mergulhasse em um rio de luz, onde tudo o que não condiz com sua essência divina se dissolve, e o que é eterno, o amor, a generosidade, a sabedoria, permanece brilhando com ainda mais intensidade. Por isso, na tradição judaica, há tanto respeito por esses primeiros dias após a partida. As velas acesas simbolizam o caminho da alma, iluminando sua jornada. Cada prece, cada lembrança boa é como uma chama que a guia para mais perto do Criador. O Talmud diz: a alma do justo é como uma vela acesa diante de Deus. E mesmo quando alguém não foi perfeito, porque ninguém é, a misericórdia divina o envolve com ternura, convidando-o a compreender, aprender e seguir adiante em paz. A Kabbalah ensina que a alma é composta por níveis: Nefesh, Ruach, Neshama, Shayá e Yeshidá. O Nefesh, que é a energia mais ligada ao corpo, demora mais para se desprender, porque é o que estava mais conectado à vida física. Já o Ruach, a parte emocional e espiritual, começa a subir aos planos mais sutis. A Neshama, a essência divina mais pura, começa então a se aproximar da luz celestial, preparando-se para o reencontro com a fonte. E é nesse processo que algo profundo acontece. A alma revê sua própria história. Ela contempla a jornada que viveu, mas com os olhos do entendimento espiritual. Ela percebe que cada desafio foi uma oportunidade de crescimento e que mesmo os momentos de dor foram instrumentos para revelar a sua força interior. Segundo o Talmud, durante esses primeiros dias, o Criador acolhe a alma como um pai amoroso, que recebe de volta um filho após uma longa viagem. Não há medo, não há solidão. Há apenas um imenso amor, um convite para descansar, refletir e se preparar para o próximo estágio da jornada. Muitos sábios judeus ensinam que o luto é, na verdade, uma ponte, uma conexão entre os mundos. Enquanto a alma começa a subir, quem ficou tem a chance de honrar sua memória, de transformar a saudade em luz e continuar a missão de espalhar bondade em seu nome.
E talvez seja por isso que, em momentos de silêncio, muitas pessoas sentem algo, uma presença leve, um calor, uma lembrança que surge do nada. É a alma dizendo: eu continuo aqui de outra forma, mais próxima do que você imagina. Nos próximos momentos, você vai entender o que acontece quando a alma começa a se afastar definitivamente do plano físico e o que, segundo os textos sagrados judaicos, acontece com ela nos mundos superiores. Conforme os dias avançam e a alma se prepara para seguir adiante, algo de extrema beleza acontece. Segundo os ensinamentos da Kabbalah, o momento da travessia, quando a alma se afasta do plano físico e começa sua ascensão espiritual, é acompanhado por uma luz indescritível, algo que os textos chamam de Or Elion, a luz suprema. É uma luz que não queima, mas envolve, não cega, mas revela. É o retorno da centelha divina à sua origem. O Zohar descreve esse instante como uma travessia sobre uma ponte invisível. De um lado, o mundo material, com tudo que é palpável e efêmero. Do outro, o mundo espiritual, eterno e cheio de sabedoria. Essa ponte é sustentada pela fé, pelas boas ações, pela pureza de intenções que a pessoa cultivou em vida. Cada ato de bondade, cada oração sincera, cada gesto de perdão se torna uma pedra sólida nessa ponte que torna o caminho mais suave e mais iluminado. Mas a travessia não é idêntica para todas as almas. A sabedoria judaica ensina que cada alma carrega um registro espiritual, uma espécie de mapa com tudo o que ela viveu. Não é um julgamento punitivo, mas um processo de revelação. A alma vê com total clareza o impacto que causou, o bem que gerou, o amor que transmitiu e também as oportunidades perdidas. Essa revelação não é feita para ferir, e sim para curar. Segundo o Talmud, o Criador não se deleita na dor da alma, mas no seu crescimento. Ele mostra tudo o que ela viveu para que ela entenda o propósito por trás de cada passo. É como se Deus dissesse: veja, até nos momentos em que você achava que estava sozinha, eu estava te guiando. Cada queda foi uma preparação para o voo. Durante essa passagem, os sábios dizem que anjos de luz acompanham a alma, chamando-a pelo nome espiritual que ela recebeu antes mesmo de nascer. Esse nome não é o nome terreno, mas o nome da essência, aquele que expressa quem realmente somos no plano divino. Ao ouvir seu nome verdadeiro, a alma desperta completamente e sente um imenso alívio. É o reconhecimento de sua origem, a lembrança de quem ela sempre foi. A Kabbalah ensina que nesse momento, o Ruach, a parte emocional e espiritual da alma, se eleva e começa a atravessar diferentes camadas da realidade espiritual. Essas camadas são chamadas de Olamot, os mundos superiores. Há o Olam Hayetzira, o mundo da ação, o Olam Hayetzira, da formação, o Olam Haberia, da criação, e o Olam Hatzilut, da emanação divina. Cada mundo é mais sutil e luminoso que o anterior. A passagem entre esses mundos não é imediata, ela depende da evolução espiritual da alma. Algumas sobem rapidamente, movidas pela luz de suas boas ações. Outras demoram um pouco mais, não porque são rejeitadas, mas porque precisam compreender com mais profundidade o que ainda precisam transformar. E isso, segundo a Kabbalah, é o verdadeiro sentido da purificação. Não castigo, mas aprendizado. Os cabalistas dizem que a alma, ao atravessar esses níveis, é acolhida por mestres e espíritos de sabedoria que ajudam a entender o que viveu. É um processo de cura. A alma chora, não de tristeza, mas de emoção, por lembrar da grandeza da sua própria jornada. E é nesse ponto que ela começa a compreender algo muito profundo: nada se perde. Nenhum gesto de amor é esquecido. Nenhuma lágrima é em vão. Tudo que foi feito com verdade e intenção de luz permanece vivo e se torna energia que a impulsiona para planos ainda mais elevados. Muitos mestres da Kabbalah dizem que a alma, nesse momento, ouve uma voz suave, uma voz que ela reconhece porque é a voz que sempre a guiou, mesmo quando ela se desviava. É a voz do Criador, dizendo: filha minha, filho meu, nada foi em vão. Cada passo que você deu me trouxe até aqui. Agora descanse, e quando for o tempo certo, você voltará para continuar sua missão. Essa promessa de retorno não é uma ameaça, mas uma bênção. É a certeza de que a jornada da alma é contínua, que a morte não é o fim,
mas uma passagem para um novo ciclo de aprendizado. Nos próximos momentos, vamos entender o que os textos judaicos revelam sobre essa continuidade, sobre o que acontece quando a alma retorna à Terra ou quando decide permanecer nas dimensões superiores, servindo como guia espiritual para aqueles que ainda estão aqui. Depois do encontro com a luz divina, a alma passa por um momento descrito pelos sábios como o julgamento de verdade. Mas é importante entender, este julgamento, segundo o Talmud e a Kabbalah, não é punitivo, é revelador. É o instante em que a alma vê com total clareza o impacto de cada uma de suas ações, palavras e intenções durante a vida terrena. Ela compreende que cada gesto de bondade gerou luz não apenas para si, mas para todo o universo. E também percebe que cada ato egoísta, cada palavra de ódio, cada indiferença criaram sombras que precisavam ser transformadas. Porém, o Criador não age com ira, e sim com misericórdia. O nome usado para descrever esse aspecto é Rachamim, que significa compaixão divina. De acordo com a Kabbalah, o julgamento é como um espelho espiritual. A alma se vê, mas dessa vez com os olhos de Deus. Ela sente o bem que fez e o mal que deixou de fazer, e isso desperta nela o desejo de corrigir o que ficou incompleto. É o início do processo que os mestres chamam de Tikkun HaNefesh, a reparação da alma. Há uma parábola antiga contada pelos rabinos sobre um homem que em vida havia sido generoso com os pobres, mas arrogante com sua família. Quando sua alma se apresentou diante da luz, ele viu uma balança. De um lado, seus atos de bondade brilhavam intensamente. Do outro, sua falta de amor com os mais próximos gerava sombra. E ele compreendeu que, para evoluir plenamente, precisaria aprender a amar sem condição. A voz divina então lhe disse: "Você foi um construtor de pontes, mas esqueceu das pontes dentro da sua própria casa. Retorne e complete sua obra." Essa parábola ilustra o princípio judaico de que a alma não é condenada, ela é ensinada. O Criador é como um mestre que orienta seu aluno a refazer o que ficou inacabado. Por isso, o julgamento não é o fim da jornada, e sim o início da cura. Segundo o Zohar, há 7 câmaras espirituais, chamadas Haishalot, pelas quais a alma pode passar após a morte. Cada uma representa um nível de consciência e purificação. Algumas almas, especialmente as mais evoluídas, ascendem rapidamente até a luz plena, conhecida como Gan Eden HaElyon, o paraíso superior. Outras permanecem por um tempo em planos intermediários, aprendendo, refletindo e se purificando. Essas dimensões não são lugares físicos, mas estados de consciência. Uma alma pode permanecer em meditação, contemplando o amor do Criador, até estar pronta para dar o próximo passo. A cada avanço, ela se liberta de pesos emocionais e espirituais que ainda a ligavam ao mundo material. É nesse ponto que entra o papel dos vivos. A sabedoria judaica ensina que nossas orações, boas ações e caridade em nome de quem partiu ajudam a alma a subir de nível. Cada ato de bondade feito em memória de alguém é como uma chama acesa no céu, iluminando o caminho dessa alma. Por isso, em muitas famílias judaicas, é costume acender uma vela de Ner Neshama, a luz da alma, no aniversário do falecimento. Essa luz simboliza que o amor nunca se apaga. E talvez essa seja uma das lições mais belas do judaísmo. A conexão entre os mundos não é rompida pela morte. A alma de quem amamos continua ligada à nossa através da energia do amor e das orações. O Talmud afirma: mesmo separados pelos mundos, os justos permanecem próximos. Nos próximos instantes, vamos compreender o que a sabedoria judaica revela sobre essa comunicação entre os dois planos, o que acontece quando sentimos a presença de quem partiu e como a alma pode continuar nos guiando, mesmo após atravessar o véu da vida terrena. Segundo os mestres da Kabbalah, a alma não desaparece quando deixa o corpo. Ela apenas muda de plano, como alguém que muda de casa, mas continua existindo plenamente. O corpo é o invólucro, o instrumento. A alma é o verdadeiro eu. E quando ela parte, carrega consigo memórias, sentimentos e laços. É por isso que às vezes, mesmo depois que alguém se vai, sentimos uma presença suave, uma lembrança viva, um toque invisível. Os sábios chamam isso de reshimo, uma marca energética que permanece entre mundos. Não é uma assombração, nem algo sobrenatural no sentido popular, é a continuidade da consciência.
A alma pode visitar os lugares e pessoas com quem teve fortes conexões, especialmente quando há amor, saudade ou algo inacabado. Um dos mestres mais respeitados do misticismo judaico, o Arizal, ensina que quando alguém sente de forma intensa o perfume de uma pessoa que já partiu ou sonha com ela várias vezes, pode ser um sinal de que essa alma está tentando transmitir paz ou até mesmo pedir que a recordação seja transformada em uma boa ação, uma mitzvah. Na visão espiritual judaica, os sonhos são pontes. O Talmud diz que um sonho é 60 de profecia, o que significa que por meio deles, Deus pode permitir que as almas comuniquem mensagens sutis, jamais para assustar, mas para inspirar. Há também uma crença profunda de que as almas dos justos, chamadas tzadikim, continuam ajudando os vivos. Quando alguém cita o nome de um justo em oração ou faz uma boa ação inspirada por ele, essa alma intercede em planos mais elevados. É por isso que os judeus visitam os túmulos de grandes sábios, como o do Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar. Não é idolatria, é conexão. Acredita-se que nesses lugares a energia espiritual está mais próxima e as orações sobem com mais força. Mas nem todas as almas estão em paz imediatamente. Aquelas que partiram em meio à culpa, ao ódio, à inveja ou ao egoísmo profundo podem ficar presas em um estado de confusão. É o que os textos chamam de Kaf Hakela, o estado de dispersão. Não é um castigo divino, é uma consequência natural. Imagine um pássaro que aprendeu a voar, mas ainda tenta se agarrar à gaiola. Ele precisa se libertar do peso de suas próprias emoções. Por isso, as orações dos vivos têm tanto poder. Elas são como mãos estendidas, ajudando a alma a se erguer. Os cabalistas ensinam que, quando fazemos o bem em memória de alguém, criamos uma ponte de luz que liga os dois mundos. É como se disséssemos àquela alma: você não foi esquecida, sua existência continua gerando bondade. Cada ato de caridade, cada oração, cada palavra de perdão é um fio que tece novamente a unidade entre o que está aqui e o que já ascendeu. E é nesse ponto que surge o 8º sinal, talvez o mais misterioso de todos, aquele que revela o instante em que o véu entre os mundos se torna mais fino. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso te dizer algo importante. Se você quiser compreender os segredos da prosperidade segundo a sabedoria judaica, os mesmos ensinamentos que explicam como o universo responde à energia de cada ação e por que algumas pessoas parecem atrair bênçãos de forma natural, eu deixei um vídeo fixado nos comentários. Nele você vai descobrir como esses mesmos princípios espirituais que regem a alma também podem abrir os portais da abundância na sua vida, mesmo que você não seja judeu. Agora, prepare-se, porque o 8º sinal é aquele que nenhum sábio ousa explicar por completo, o sinal que mostra quando o mundo invisível toca o mundo dos vivos. O 8º sinal de que a alma ainda caminha entre nós, segundo a sabedoria judaica, é sutil e profundo. Ele não aparece de forma óbvia, mas se manifesta no coração, na intuição, na sensação de que algo ou alguém está presente mesmo quando não vemos. Os textos da Kabbalah descrevem isso como a proximidade da centelha divina, o momento em que a energia da alma que partiu consegue influenciar e inspirar o mundo dos vivos. Muitas pessoas relatam sentir um calor inesperado, ouvir uma voz suave em pensamento ou perceber coincidências quase milagrosas que as guiam a tomar decisões corretas. A tradição judaica nos ensina que esses sinais não são acidentes, são pontes entre os mundos, mensagens da alma que foi embora, mas ainda se conecta com aqueles que amava. O Zohar explica que quando sentimos essa presença, é como se a alma dissesse: estou em paz. Continue a sua jornada, mas saiba que estou contigo, observando e protegendo. Não é superstição, é a continuidade natural da energia que cada alma emana. Aquele que entende essa conexão aprende a viver com mais consciência e gratidão, percebendo que a vida é tecida por fios invisíveis de amor e luz. Alguns mestres do Talmud ensinam que até pequenos gestos de bondade realizados por quem está vivo podem fortalecer essa ponte. Acender uma vela, fazer uma oração, uma doação ou até falar palavras de gratidão e lembrança. Tudo isso reforça o elo, ajuda a alma a se elevar e, ao mesmo tempo, transforma positivamente a vida de quem permanece aqui. Esse 8º sinal também nos lembra de uma lição fundamental da Torá. A morte não é um fim absoluto, mas uma transição.
Aqueles que partiram continuam influenciando o mundo físico de maneiras que não podemos ver, mas podemos sentir. Por isso, cada memória, cada oração e cada gesto de amor funciona como combustível espiritual, iluminando tanto a alma do falecido quanto a de quem ainda vive. E se você está refletindo sobre esses mistérios, saiba que o conhecimento judaico vai ainda mais fundo. Existe uma conexão poderosa entre as leis espirituais que regem a alma e os princípios que guiam a prosperidade, a abundância e a realização pessoal. Para quem deseja compreender essa ligação, o segredo que os judeus aplicam há séculos para criar prosperidade, eu deixei um vídeo fixado no comentário. Depois que terminar este vídeo, você poderá acessar lá e descobrir como esses ensinamentos milenares podem ser aplicados na sua vida, mesmo que você não seja judeu, e como a energia de suas ações pode transformar sua realidade de forma profunda. Nos próximos momentos, vamos explorar o que acontece quando a alma segue seu caminho nos planos superiores e como essa presença invisível continua influenciando o mundo físico, gerando ensinamentos que podem ser aplicados todos os dias. Depois de atravessar o momento do encontro com a luz divina e de manifestar sua presença invisível no mundo dos vivos, a alma continua sua jornada nos planos superiores, descritos pela sabedoria judaica como camadas de realidade espiritual. Segundo a Kabbalah, existem diferentes níveis chamados Olamot, e cada alma ascende por eles conforme sua pureza, suas ações e seu aprendizado em vida. O primeiro nível é o Olam Hasia, o mundo da ação. Aqui, a alma ainda mantém alguma ligação com o plano físico, refletindo sobre suas escolhas terrenas, revisitando gestos que impactaram o mundo e absorvendo as lições que ainda não compreendeu completamente. É um espaço de reflexão e integração, onde a alma sente o efeito de cada ato de bondade ou descuido que cometeu. O próximo plano é o Olam Hayetzira, o mundo da formação, onde a alma começa a sentir a realidade de forma mais pura, além das limitações do corpo físico. É nesse nível que ela percebe a interconexão entre todas as coisas, entendendo que cada pessoa, cada situação, cada desafio que enfrentou fazia parte de um grande tecido de aprendizado e evolução. A sabedoria judaica ensina que essa percepção é essencial para a verdadeira liberdade da alma, compreender que nada acontece por acaso e que cada experiência tem um propósito divino. Depois, a alma pode ascender ao Olam Haberiah, o mundo da criação, onde tudo é luz, mas ainda há distinções. A alma vê a totalidade do universo espiritual e começa a participar de sua ordem. É aqui que o Talmud explica que a alma sente uma imensa gratidão por todas as oportunidades de crescimento que teve e muitas vezes emite sua própria energia espiritual para auxiliar outras almas que ainda estão presas a planos inferiores. Finalmente, a alma que alcança o Olam Hatzilut, o mundo da emanação divina, está em contato direto com a essência de Deus. Aqui não há separação, não há dor nem julgamento. A alma experimenta o Devekut, a união total com a fonte. É a compreensão suprema de que ela sempre foi parte da eternidade e que sua jornada, ainda que cheia de desafios, foi uma preparação para essa conexão final. Os textos sagrados judaicos explicam que mesmo nesse nível, a alma mantém um interesse profundo pelo mundo físico e muitas vezes influencia-o de forma sutil, guiando os vivos, inspirando decisões e até protegendo aqueles a quem esteve ligada em vida. Essa influência é invisível, mas real, e se manifesta através da intuição, sonhos ou sinais que despertam o coração daqueles que permanecem. No próximo passo da nossa jornada, vamos explorar como a alma interage com as gerações futuras, como ela pode transmitir ensinamentos e como sua energia continua viva, afetando positivamente o mundo dos vivos, mantendo o ciclo de aprendizado, cura e evolução sempre ativo. À medida que a alma se consolida nos planos superiores, ela não se afasta completamente do mundo físico. Pelo contrário, segundo a sabedoria judaica, ela continua a exercer influência sobre aqueles que ficaram, especialmente sobre suas famílias, amigos e aqueles que compartilharam laços espirituais profundos. O Talmud ensina que os justos continuam atuando no mundo através das gerações, não apenas como lembranças, mas como guias invisíveis, transmitindo energia, intuição e inspiração.
A Cabalá, que é a sabedoria mística e oculta judaica, explica que cada ação positiva de uma alma cria um eco espiritual que reverbera por toda a linha temporal da humanidade. Esses ecos podem se manifestar como oportunidades inesperadas, proteção invisível, insights repentinos ou até sonhos que carregam mensagens de aprendizado e conforto. Uma mãe que perdeu um filho pode sentir seu amor guiando-a para decisões importantes, ou um mestre pode sentir a orientação de um professor que partiu, mesmo sem nunca mais ter contato físico. Há histórias antigas relatadas no Talmud e nos textos místicos de pessoas que, em momentos de grande necessidade, sentiram a presença de seus entes queridos falecidos guiando suas ações. Um relato fala de um homem que estava prestes a tomar uma decisão de investimento arriscada e, de repente, sentiu uma inspiração intensa, lembrando de palavras de prudência de seu pai já falecido. Essa intuição salvou-o de grandes perdas e transformou uma possível falha em aprendizado e prosperidade. A tradição judaica ensina que essa conexão é contínua e baseada no amor verdadeiro, na bondade e na integridade que cada alma cultivou. Quanto mais a alma em vida se dedicou à justiça, à caridade e à compaixão, mais clara e forte é sua influência pós-morte. É como se cada boa ação fosse um fio luminoso que conecta mundos, permitindo a alma participar ativamente do crescimento daqueles que permanecem. Mesmo as almas que enfrentam dificuldades de purificação, o que a Cabalá chama de Tikkun, podem com o tempo irradiar luz e aprendizado para os vivos. E é nesse ponto que o judaísmo mostra a sua profundidade. A morte não é separação absoluta. É transformação, e a alma nunca deixa de se preocupar e interagir com o mundo que deixou. Essa interação entre vivos e almas que partiram também nos lembra de algo essencial. Cada gesto de bondade, cada oração, cada memória positiva fortalece esses laços invisíveis. É um círculo de amor e aprendizado que nunca se rompe, e nos ensina que estamos sempre conectados àquilo que transcende o físico. Nos próximos momentos, vamos explorar como a alma se purifica ao longo do tempo, como ela atinge níveis ainda mais elevados de luz e consciência, e como isso influencia diretamente o equilíbrio e a paz de quem permanece na Terra. Depois de cumprir a etapa de influência sobre os vivos, a alma continua seu processo de purificação nos planos espirituais. Na Cabalá, esse processo é chamado de Tikkun HaNefesh, a correção da alma, e é considerado essencial para que ela alcance níveis mais elevados de luz e consciência. É uma jornada que envolve reflexão profunda, absorção de lições e a integração de todas as experiências vividas durante a vida terrena. O Talmud ensina que a alma carrega consigo não apenas as ações, mas também as intenções. Por isso, a purificação não é apenas sobre o que foi feito, mas sobre o que poderia ter sido feito com mais amor, compaixão e justiça. Cada pequena negligência ou momento de egoísmo é revisitado, não como punição, mas como oportunidade de aprendizado e evolução. A Torá nos lembra que Deus é infinitamente misericordioso e que todo esforço de correção, mesmo após a morte, é acolhido com amor. A alma que se dedica à purificação não apenas se eleva, mas também ilumina outros planos espirituais, criando uma rede de luz que beneficia os vivos. É por isso que as orações, boas ações e lembranças feitas em memória de alguém têm um impacto tão poderoso. Elas aceleram o progresso da alma, transformando dor em luz. Muitos relatos de místicos falam sobre experiências onde almas purificadas aparecem em sonhos ou visões para transmitir ensinamentos sutis. Podem ser palavras de conforto, sinais de proteção ou até alertas suaves para que se evite caminhos de erro. Tudo isso reforça a ideia central da sabedoria judaica. A morte não rompe os laços, ela os transforma e eleva. Agora, é importante que você entenda algo incrível. Os princípios que regem essa ascensão espiritual também se aplicam à prosperidade na vida material. A energia que uma pessoa coloca em suas ações, seu respeito pelo mundo, sua gratidão e bondade, todos esses elementos espirituais, quando praticados, influenciam não apenas o plano físico, mas também a abundância e o fluxo de bênçãos. E se você deseja descobrir exatamente como esses princípios milenares foram aplicados pelos judeus para criar riqueza, prosperidade e oportunidades, eu deixei um vídeo fixado nos comentários.
Lá, você poderá conhecer os segredos que ficaram ocultos por milênios e aprender a aplicá-los na sua vida, mesmo sem ser judeu. Na próxima parte, vamos finalizar nossa jornada da alma, trazendo conforto, esperança e a certeza de que a vida continua e que cada ação sua, cada lembrança, cada gesto de amor cria luz eterna. Chegamos à última parte desta jornada, e é aqui que a sabedoria judaica nos oferece conforto profundo. A alma, depois de passar por todas as etapas de julgamento, purificação e elevação, alcança um estado de paz e conexão plena com o Criador, mas continua interagindo com o mundo dos vivos. Ela permanece presente através das boas ações, orações, lembranças e energias positivas que deixamos. O Talmud nos ensina que a memória dos justos é uma bênção viva. Quando lembramos daqueles que partiram com amor e gratidão, não estamos apenas honrando sua vida, estamos ajudando a alma a brilhar ainda mais, a se elevar e, de forma sutil, a nos inspirar e proteger. Cada vela acesa, cada oração recitada, cada ato de caridade feito em nome de alguém que partiu se torna um fio de luz que conecta os mundos. A Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, reforça que essa ligação não é simbólica, é real. A energia da alma se mantém ativa, transmitindo sabedoria, intuição e orientação. Muitas vezes, sentimos essas influências como pressentimentos, inspirações repentinas ou sinais que guiam nossas decisões. Esse é o modo pelo qual o invisível atua no visível, mantendo o ciclo de aprendizado, amor e evolução sempre ativo. Agora, se você sentiu conforto, esperança ou simplesmente deseja aprofundar-se ainda mais nos mistérios da vida e da prosperidade segundo os princípios judaicos, quero que saiba de algo importante. Deixei um vídeo fixado no comentário que revela os segredos da prosperidade judaica, mostrando como os judeus aplicam essas leis milenares para criar riqueza e abundância, e como qualquer pessoa, mesmo sem ser judia, pode aplicar os mesmos princípios. Além disso, você também pode acessar o card aqui no vídeo para descobrir essas informações preciosas. É um conhecimento antigo, guardado por séculos, que une espiritualidade, sabedoria prática e a compreensão profunda do fluxo do universo. Lembre-se, a alma nunca está separada de nós, a luz nunca se apaga e tudo o que fazemos, de amor ou bondade, ecoa para sempre. Cada gesto seu, cada ação positiva, cria um legado eterno, tanto para você quanto para aqueles que já partiram. Com essa certeza e com essa paz no coração, encerra-se nossa jornada de hoje. A sabedoria judaica nos ensina que mesmo na morte, o amor, a luz e a conexão continuam, eternos e inquebráveis. Se quiser explorar os segredos da prosperidade que se ligam a essas mesmas leis espirituais, acesse agora o vídeo no comentário fixado ou clique no card aqui no vídeo. Essa é a oportunidade de transformar sua vida aplicando princípios milenares de luz e abundância.